Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. A historinha para dormir dessa noite não tem fantasma, não tem entidades, nem monstros. Mas acreditem, foi puro horror. Principalmente, claro, para quem estava lá. O ocorrido passou a ser chamado de cacofonia do inferno, e vocês vão entender por quê. Mas então, vamos voltar no tempo, para a Segunda Guerra Mundial. A ilha de Hamri fica na Baía de Bengala, na costa da Birmânia. A ilha estava ocupada pelos japoneses, mas as forças britânicas precisavam de uma base aérea na ilha. E, como os japoneses já estavam lá, foi travada em janeiro e fevereiro de 1945 a Operação Matador, uma batalha que durou 6 semanas. E por um tempo não tinha muito mais a ser feito. Dos dois lados, quem não estava morto, doente ou ferido, estava cansado demais para continuar e tudo ficou parado. Mas os ingleses já tinham chamado reforços e eles chegaram durante a noite. Agora os japoneses teriam de enfrentar os fuzileiros reais britânicos aliados à 36ª Brigada de Infantaria Indiana. Foi tudo de surpresa, então tudo que tiveram tempo de fazer foi se dividir em 2 grupos para terem uma chance. O grupo menor era o que corria mais risco. Estava sob a mira dos ingleses, que mandavam o tempo todo que eles se rendessem. Mas o plano não era esse, e sim alcançar o grupo maior, que já estava longe e em segurança. Ou os japoneses, cerca de 1000 homens, tentariam a sorte correndo o risco certo de caírem na mão do inimigo, ou fariam uma caminhada de 16 quilômetros, manguezal adentro. Essa foi a escolha. Só que o que eles nem imaginavam era que lá outra tropa os esperava. E essa era imbatível. E os primeiros sinais de que a coisa só ia piorar já estavam lá. O manguezal estava mais denso do que de costume. A lama estava profunda. Mas não tinha outro jeito. Os japoneses não iriam se render de jeito nenhum. Enquanto isso, os ingleses monitoravam tudo de longe. Cercaram o manguezal caso os japoneses saíssem. E aí, eles já os pegariam. Não iriam correr o risco de entrar no manguezal, porque sabiam que os inimigos teriam outra batalha pela frente, uma batalha muito pior. À medida em que avançavam pelo pântano, doenças, mosquitos, cobras, aranhas e escorpiões, sem contar a fome e a desidratação, matou alguns soldados que foram ficando para trás, enquanto os outros insistiam em prosseguir. Mas tudo isso não era nada, perto do que ainda estava por vir. Porque quando a noite caísse, os japoneses iriam encarar o pior. O crocodilo marinho, ou crocodilo poroso, é o maior réptil do mundo. Os machos podem chegar a medir até 7 metros de comprimento e pesar 1,5 toneladas. A boquinha possui entre 64 e 68 dentes afiadíssimos e a musculatura das maxilas é tão forte que uma só dentada pode esmagar a cabeça de um boi adulto. Aquele manguezal estava cheio deles. Nenhum ser humano seria páreo para a agilidade, velocidade, o tamanho e força desses bichinhos. Os japoneses sabiam disso. Mas, mesmo assim, entraram na água. Queriam atravessar, queriam chegar ao sul e encontrar o outro grupo. Já estava escuro quando eles entraram mais fundo no pântano.
e os crocodilos foram surgindo de todos os lados. Eles são especialistas em atacar no escuro. Estavam sendo atraídos já há alguns dias pelo barulho dos tiros, pela movimentação da guerra e pelo cheiro de sangue. E como se já soubessem o que aconteceria, aproveitaram os mananciais rasos para chegarem até lá. E foram se reunindo e se posicionando na tocaia para esperar a hora do banquete. E eram muitos, em número muito maior que os soldados, e começaram a atacar os homens que já estavam fracos e feridos, e também os que iam ficando atolados na lama. E o que se seguiu foi uma cena de filme de terror. Noite de 19 de fevereiro de 1945. A mais horrível que qualquer um deles poderia imaginar. Alguns soldados, ao verem a aproximação dos bichos, simplesmente paralisavam de medo e foram os primeiros a serem devorados. Enquanto os outros tentaram fugir, porque não estava sendo fácil, eles iam afundando na lama. Era uma armadilha da natureza. Para piorar, essa espécie de crocodilo não para de atacar depois que come. Eles arrastam as vítimas para o fundo da água e estocam em tocas, também em raízes de árvores submersas. Então, quanto mais, melhor. Os japoneses estavam sendo devorados sem a menor chance. Eles nem conseguiam ver de onde os crocodilos surgiam. Alguns até conseguiam subir nas árvores na esperança de se salvarem, mas os crocodilos esperavam pacientemente, porque uma hora ou outra eles teriam de descer ou cairiam. E logo que isso acontecia, eram atacados. Houve também aqueles soldados que, para evitar o ataque, para fugir de todo aquele horror, atiraram contra a própria cabeça. Enquanto isso, às margens do pântano, os ingleses ouviam a tudo, horrorizados. A tudo mesmo. Os gritos, a agonia, os tiros. E o mais medonho de tudo, eles ouviam o som dos dentes dos crocodilos mordendo e mastigando os japoneses. Em seguida, os gritos de dor. Aquilo era tão terrível, tão perturbador, que alguns soldados ingleses abandonaram seus postos, porque não conseguiam mais ouvir. E o som dos gritos ia diminuindo à medida que os soldados morriam, até o silêncio absoluto dominar tudo. Na manhã seguinte, o pântano estava sendo sobrevoado por centenas de urubus. Alguns soldados ingleses, depois de estarem certos de que tudo tinha acabado, entraram no manguezal e encontraram e resgataram apenas 20 japoneses vivos. Mas em estado de choque, os homens estavam beirando a loucura. Dos 1.000 soldados japoneses que entraram no manguezal, apenas 500, ou até menos, conseguiram sair e se juntaram ao outro batalhão, ao sul da ilha. Aquela não tinha sido a pior noite na vida dos soldados japoneses apenas, mas também para os ingleses, que ouviram de longe tudo. Entre eles estava o naturalista Bruce Stanley Wright, que participou da batalha e mais tarde a relatou por escrito. Abre aspas. Os tiros de espingarda espalhados no Pântano Negro, perfurado pelos gritos dos homens feridos, esmagados nas mandíbulas de enormes répteis, e o som borrado e preocupante dos crocodilos girando, criaram uma cacofonia do inferno que raramente será duplicada na terra. Ao amanhecer, os urubus chegaram para limpar o que os crocodilos haviam deixado. Fecha aspas. Essa foi considerada
pelo Guinness Book a maior tragédia acontecida aos humanos causada por animais. Logo eu volto, trazendo mais uma historinha para dormir. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.